das viagens que ele fez a pé, das viagens que ele fez de barco, das travessias que ele teve que fazer para chegar cá. Então, é impossível, eu acho que é impossível alguém não notar, não rever em si próprio o tamanho dos privilégios que nós temos, ok? Ou seja, quando alguém, independentemente se a vida de um imigrante é fácil ou difícil, mas a verdade é que esse programa pôs-me em contacto com pessoas com histórias de vida riquíssimas, brutais, que mostram que o poder de resiliência vai muito mais além daquilo que nós imaginamos que consiga ir, porque efetivamente há pessoas a passarem por situações que nós nem conseguimos imaginar. Olá, comunidade! Bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Color at Work. Antes de mais, obrigada pelo vosso apoio nesta season. Tem sido um prazer partilhar estas conversas que tanto me ensinam e tão bem me fazem. E estão até já. Por isso, para os que ainda não ouviram os episódios anteriores, aconselho a fazerem e a ficarem mais atentos às nossas redes sociais, porque vamos começar a investir mais nelas. Posto isto, vamos à nossa conversa? Hoje estarei à conversa com o William Ferro Melo, um profissional cuja paixão pela gastronomia o levou a abandonar a carreira em audiovisual e multimédia para investir no curso de Gestão e Produção de Pastelaria e o de Culinary Arts. Formou-se em 2015 e trabalhou enquanto chefe de pastelaria, tendo integrado as equipas de restaurantes como a Fortaleza do Guincho e Lab by Sergi Arola, entre outros. Durante a pandemia, o Will decidiu dar um novo rumo ao seu talento e desde então que tem dado aulas de pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, aos alunos de Gestão e Produção de Cozinha, Culinary Arts e Gestão e Produção de Pastelaria. A sua realidade enquanto homem africano, imigrante e gay fazem dele um ativista empenhado em desconstruir preconceitos e mudar mentalidades, enquanto mergulha na sua negritude e fortalece a sua identidade no mundo do trabalho e na sociedade. Mas não se fica por aí. O Will é um dos formadores dos programas Crescer, que se dedica à integração de pessoas sem abrigo no mercado de trabalho, e do programa MES, que recebe refugiados e ensina-lhes a arte da cozinha, da pastelaria e do serviço de sala, com o objetivo de dar-lhes competências que os permitam integrar o mercado de trabalho com melhores condições. Filho de pais cabo-verdianos, o Will nasceu na cidade dos Espargos, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e vai falar-nos da sua jornada profissional em Portugal, tanto no mundo da cozinha como no mundo do ensino, assim como da sua visão e experiência com a diversidade e inclusão. Vamos ouvir também a sua perspectiva em relação à terapia e ao autoconhecimento e como estas o têm ajudado a ultrapassar os desafios profissionais. Olá, Will, e muito bem-vindo! Olá, Sofia, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço o facto de cá estares. Esta é uma conversa que eu já queria ter há muito tempo, por isso, muito obrigada. Obrigado, eu. Ainda bem, eu fico contente de poder partilhar a minha opinião sobre o assunto, ou vários assuntos, por isso é sempre um prazer. Obrigada. Will, eu começo estas conversas sempre a pedir aos nossos convidados que se apresentem, no sentido de nos dizerem como é que eles se veem enquanto profissionais. Isto porquê? Por causa da questão da representatividade. Eu acho que é muito importante ouvirmos os nossos profissionais a descreverem-se, porque eu acho que é algo que pouco acontece, ou pelo menos pouco acesso nós temos. Por isso, nas tuas palavras, como é que tu te descreves enquanto profissional? É sempre aquele desafio olhar para dentro e avaliar-nos. Mas eu acho que descrevo-me como uma pessoa extremamente ética, com muita ética de trabalho, muita ética de honestidade, tanto no que toca a colegas como a chefias, com valores muito preto e branco, a certa altura, talvez. Por exemplo, a pontualidade, faltas e por aí fora. Acho que sou um profissional extremamente flexível,
pelo menos tento-o ser. Acho que nos tempos de hoje é difícil viver e não se ser flexível. Bem disposto, motivado também. Por isso, acho que é por aí. E é engraçado porque ao ouvir-te falar e ao descrever-te, eu pensei, sim, são todas características que, do pouco que eu te conheço, eu digo sim, é o Will. Pelo menos eu tento, vou tentando todos os dias. Mas já é natural teu. E sabes, daquela conversa que tivemos em off, houve algo que me marcou muito, que foi, ou seja, o facto de me teres dito que muitas das ideias que se tem acerca do mercado de trabalho da cozinha, ou seja, do mundo da cozinha, muitas delas acabaram por ser desconstruídas graças à popularidade que programas como o MasterChef foram ganhando. Mas ao mesmo tempo eu ponho-me a pensar, agora que finalmente se começa a ouvir muito as pessoas a falarem de ambientes de trabalho tóxicos, daquilo que é saúde mental, não é? E da importância desta no mercado de trabalho e do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, isto faz-me pensar como é que tu vivenciaste essa realidade no mundo da cozinha ou presenciaste os teus colegas a vivenciarem-na? Como é que foi para ti? É assim, não posso dizer que não tenha sido, em parte, um choque, porque nós vamos sempre ouvindo histórias e relatos do mercado de trabalho, mas é sempre diferente quando nós estamos diretamente em contacto com essa realidade. E por mais dura que pintassem a imagem, a vivê-la era sempre diferente. Neste momento temos essa conversa da saúde mental e da conciliação entre vida pessoal e vida profissional, mas quando eu comecei, ou não se tinha, ou era muito pouco mencionada, quase nula, eu diria. E é complicado porque, de repente, é uma coisa que nós gostamos e que nós queremos fazer o nosso dia-a-dia, um trabalho do dia-a-dia, e de repente vemos-nos privados de várias outras coisas porque o tempo assim o exige. Ou seja, eu acabei, por exemplo, isto, falando de todas as experiências, ou grande parte das experiências que nós vamos aqui falar, são pontos de vista pessoais e eu não posso falar por toda a gente. Mas a verdade é que o meu primeiro trabalho, eu senti uma carga enorme de pressão para mostrar o meu valor, mostrar aquilo que eu tenho para dar, em associação com as histórias, as exigências e os relatos, logo aí proporciona que nós entramos com um pé de partida logo focados em, ok, é super normal trabalhar 16 horas, é super normal haver gritos, é super normal não haver uma valorização daquilo que se faz bem. Ou seja, é sempre um choque muito grande quando sai-se da escola e vai-se para o mercado de trabalho e de repente estamos nesse ambiente em que os teus sentimentos pouco ou nada representam o dia-a-dia, digamos assim, ou que afetem o dia-a-dia. E, na verdade, todo o processo de construir-me enquanto profissional passou também por construir essa resiliência, que eu não sabia se tinha ou não, honestamente. Foi muito de vou-me atirar ao desafio. Se há pessoas que acreditam em mim para dar-me este desafio, vou tentar cumpri-la. E depois foi a partir daí esse carrossel, digamos assim, de experiências e de emoções e de vivências, que há dias ótimos e fantásticos e que nós 16 horas de trabalho não representam absolutamente nada, mas depois há dias em que acordar para voltar ao trabalho no dia seguinte é puxadito. É preciso ali muita estamina para se conseguir avançar, digamos assim. Então, lá está. É sempre um jogo complicado. Eu só consigo imaginar mesmo, porque 16 horas de trabalho diárias e no ambiente em que vocês trabalham e sempre em pé e ao ritmo que vocês trabalham também, eu só consigo imaginar, mas
Opá, acho que é mesmo muito puxado, muito mesmo. Hoje em dia já se fala mais nas horas e as próprias empresas começam a ter um maior cuidado no que toca a isso. Como é óbvio que não são todas as empresas, não são todos os restaurantes, nem todos os hotéis, mas naquela altura nem sequer era tópico de conversa o número de horas. Então era uma coisa muito naturalizada, sabes? Quem ia já sabia para aquilo que ia à partida. E os que também não sabiam, também rapidamente o mercado fazia ali uma triagem e uma filtragem, porque, e a meu ver, nem é uma questão das pessoas serem menos válidas. Pelo simples fato de não ser natural trabalhar aquelas horas todas, e se alguém se recusasse de uma forma ou de outra entrar nesses moldes, rapidamente o mercado de trabalho cuidava de substituir ou de, ok, este lugar não é para mim, mesmo que a empresa diretamente não afetasse o contrato entre eles e o trabalhador, o próprio trabalhador a certa altura tinha esse ímpeto de, ok, isto não é para mim, então mais vale eu ver algo que é mais o meu estilo do que continuar aqui porque sim. Que é uma pena, porque é mesmo como tu disseste, não é uma questão de potencial, não é uma questão de talento, é simplesmente a pessoa ver que é algo antinatura, não é? Mas é o que tu dizes, na altura era pouco falado. Mas isso soa-me tudo a características de ambientes muito rígidos, a meu ver, pelo menos daquilo que estás a descrever. E claro que isso me faz pensar, sendo tu um homem africano, sendo tu imigrante e gay, como é que era para ti vivenciares a tua identidade nesses locais de trabalho? Como é que foi para ti? É engraçado porque, olhando para trás, nem sequer para mim era uma hipótese assumir-me. Eu só assumi-me perante os meus pais, por exemplo, e foi em 2019, ou seja, não foi assim há tanto tempo, foi um bocadinho antes do Covid atacar-nos. Então, naquela altura, eu nem sequer era assumido. Ou seja, havia uma ou outra pessoa que sabia, algum outro colega mais próximo de mim que sabia, mas não era nem tópico de conversa, nem assunto mencionado ou nada do género. Não significa que as pessoas não soubessem de uma forma ou de outra, por que razão seja, mas não era algo aberto. Eu não fazia eu não tinha um à vontade com o assunto, principalmente em local de trabalho, então nem sequer era um tópico para mim, lá está, porque é um ambiente machista, é um ambiente extremamente machista, é rígido. Eu acredito que venha da fase em que quem ia para a cozinha era taxado como as pessoas, era taxado e não só, a certa altura era quem não tinha possibilidades de seguir um estudo ou um curso XPTO, então era pessoas com menos formação ou pessoas com um background mais conturbado, digamos assim, e que entravam por uma cozinha. Então, como é óbvio que os chefes da velha guarda tinham de ser rígidos, porque senão não tinha mão numa cozinha, não tinham mão na equipa. Mas, entretanto, os tempos mudaram. As pessoas têm outra formação, têm outra atitude, o público que vai trabalhar nos restaurantes também é outro, então eu também não acredito que hoje em dia seja necessário essa brutalidade. É preciso disciplina, eu acho que é um ambiente que exige sempre disciplina, mas pessoalmente não é um valor meu associar disciplina a má disposição, o que às vezes anda sempre muito de mãos dadas. Ou seja, eu lembro-me, e eu acho que isso foi muito em termos de piada, eu espero que tenha sido em termos de piada, mas no meu primeiro trabalho eu lembro-me, eu por natureza, tanto quando eu estou nervoso, quando eu estou contente, à partida estou a rir, sempre, de tudo. E tens um É muito sorriso natural de lindo. mim. E tens um sorriso lindo, por isso continua. Obrigado. Mas é muito natural de mim, até mesmo com as coisas que me deixam muito nervoso, fazer piada, rir e por aí fora. E eu lembro-me de um colega dizer: nós não gostamos de pessoas que riem demais. E aquilo apanhou-me assim meio de choque, assim a dizer: oh. Mas eu acho que na altura era mais brincadeira para se meterem comigo, porque lá está. A pessoa que eu sou hoje é muito diferente de quem começou quando eu comecei a trabalhar. Pá, e na altura eu diria que era muito mais frágil, era aquela pessoa assim,
não vou dizer iludida, mas que tinha uma visão das coisas que não correspondia necessariamente à realidade. Então foi todo esse processo que também trouxe o fortalecimento e essa parte toda de perseverança e de insistir e de lutar, mas também de repente de estar completamente fora do meu meio onde eu me sinto à vontade, que é um meio descontraído, em que as pessoas possam ser elas próprias, têm abertura para não serem julgadas e por aí fora. Então é sempre um choque de realidades quando se passa por um ambiente assim. Estavas aqui a falar e eu estava aqui realmente a tentar imaginar-te nesse tipo de ambiente, mas aí está, tu também disseste aqui que na altura, ou seja, foi muito no início da tua carreira. Sim, foi o meu primeiro trabalho de todos. Pois, e nessas alturas, para começar, somos muito novos, não é? Quando estamos a iniciar a nossa carreira profissional, e é muito fácil acharmos que nós é que temos de nos moldar. Muito. Que nós é que temos de nos comportar, entre aspas, não é? E que há algo de errado connosco, por isso, sim. E é engraçado tu agora, passados já alguns anos, dizeres que é isso, tu viste que não era um ambiente para ti, que não era um ambiente em que tu pudesses realmente te sentir bem, sentir-te à vontade. Isso eu acho que também vem com a maturidade, não é? Que nós vamos adquirindo, com a confiança, para sermos nós mesmos, não é? Sem dúvida. E é complicado, e eu noto muito isso, pelo menos com as pessoas com quem eu falo e que têm o mesmo background que eu, que vieram, por exemplo, eu sendo de Cabo Verde, aqui Cunhas zero, vale o que vale, então eu tive que construir o meu caminho do zero. E eu noto muito isso, sempre que nós estamos fora de casa, neste caso, falando concretamente do meu caso, ou seja, fora de Cabo Verde, não é o meu meio, as pessoas não me conhecem, as pessoas não sabem o meu valor, então há uma predisposição para nós irmos além do que se considera necessário. Não que alguém nos tenha pedido isso, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que eu acho que culturalmente é uma coisa enraizada em que nós temos de dar tudo e mais alguma coisa para mostrar o que nós valemos. E é um meio onde, naturalmente, já tens de dar tudo. Então, essa junção de um ambiente extremamente exigente e para mostrar que tu mereces e és capaz, tens de ir além do que qualquer pessoa possa imaginar, digamos assim, a nível de exigência e de horas de trabalho e de estamina mental para aguentar situações e ambientes tensos e tóxicos. Ou seja, essa combinação misturado com o sentimento de eu tenho de me provar, eu tenho de mostrar que eu, para valer tanto quanto os outros, eu tenho de fazer o dobro. Então é uma mistura super tóxica e que a verdade é que na altura eu não tive maturidade para saber lidar, e quando eu digo lidar é conseguir ali um equilíbrio ou defender-me de certas situações ou de bater o pé no chão e dizer não, isto não é correto, isto não pode ser, tem de ser assim, assado e cozido. Como é óbvio, eu estava muito mais focado em, ok, este é o objetivo, este é o desafio para o qual me passaram para as mãos e eu vou cumprir este desafio com o melhor rigor e qualidade que eu consigo fazer e executar este trabalho. Então é sempre ali uma combinação assim um bocadinho volátil, esse sentimento, eu não digo de culpa, mas de exigência, ou seja, eu tenho que mostrar o meu valor por A, B mais C, mais do que o normal, associado a um ambiente em que naturalmente as pessoas já são pedidas para irem para lá do que é suposto num ambiente de trabalho. Então, foi um crescimento, foi uma jornada, sem dúvida. É isso, eu também vejo mesmo como uma jornada de fortalecimento, uma jornada de compreensão para contigo e para com a tua situação e até mesmo de aquisição de ferramentas também, não é? Para poderes lidar com estas situações. Mas o interessante é que tu, de certa forma, vias o facto de seres imigrante como uma desvantagem, não é? Que te fizesse, que de certa forma fazia ter que provar ainda mais o teu valor. Mas o engraçado é que agora que decidiste mudar de área
e de procurares por ambientes dos quais tu te sintas mais à vontade ou mais descontraído para seres tu mesmo. Tu estás a trabalhar em 2 programas que eu acho que são extremamente interessantes. E como disse na introdução, um deles é o Crescer e o outro é o Mese, sendo que sendo que ambos, eu ia dizer um deles, mas não, ambos são mesmo dedicados a pessoas, a profissionais que têm backgrounds mais desfavorecidos, não é? Ou considerados mais desfavorecidos, e o que tu fazes é empoderá-los. Empoderar estes profissionais a integrarem o mercado de trabalho e assim com valências que os façam conseguir, não é? Ter um trabalho mais digno. Eu acho extremamente interessante, acho que tem tudo a ver contigo. Acho que o facto de tu seres imigrante e conseguires lidar com pessoas que são também elas imigrantes, que isso também, tu podes ter um tipo de sensibilidade ou uma empatia para com elas muito, muito diferente daquela que, por exemplo, os nacionais, não é, iriam ter. Ou terás um olhar também para os sem-abrigo, embora nunca tenhas sido sem-abrigo, mas terás um olhar também mais empático. E, não sei, eu queria ouvir-te um bocadinho falar desses programas. Graças a ti eu consegui descrever um bocadinho o que é que eles são na tua introdução, mas mesmo assim, e a importância de tu trabalhares ou fazeres parte destes programas também, fala-nos um bocadinho. É assim, são 2 projetos em que eu gostaria de estar muito mais ativo que aquilo que estou, mas a verdade é que as experiências que eu já tive foram fantásticas. Eu posso começar pelo MES, que basicamente é um programa que acolhe refugiados. Nós damos formação tanto a nível de sala como a nível de cozinha, pastelaria, com o intuito deles depois, entretanto, integrarem o mercado de trabalho, terem uma profissão digna, serem remunerados de forma justa e por aí fora. Sendo uma escola de hotelaria e turismo, é o que nós fazemos, digamos assim, no nosso dia-a-dia, e tanto a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa como as 2 associações envolvidas fazem esse trabalho brutal. Por exemplo, o do MES, a última vez que eu dei aulas, eu conheci, e se calhar vou pronunciar errado, alguém da Eritreia. Eu nunca tinha ouvido falar nesse país. E ele mostrou-me no mapa, contou-me a história da vida dele, de- das, das, em, das viagens que ele fez a pé, das viagens que ele fez de barco, das travessias que ele teve que fazer para chegar cá. Então, é impossível, eu acho que é impossível alguém não notar, não rever em si próprio o tamanho dos privilégios que nós temos, ok? Ou seja, quando alguém, independentemente se a vida de um imigrante é fácil ou difícil, não é isso que eu estou a pôr em questão, mas a verdade é que esse programa pôs-me em contacto com pessoas com histórias de vida riquíssimas, brutais, que mostram que o poder de resiliência vai muito mais além daquilo que nós imaginamos que consiga ir, porque efetivamente há pessoas a passarem por situações que nós nem conseguimos imaginar, que é um dado tão adquirido por nós, um estado de espírito e de vivência tão adquirido por nós, que é-nos difícil conceber algo que não aquilo. Então, de repente, eu tenho uma turma com não sei quantas nacionalidades, de todas as partes do mundo, e o engraçado é que o exame, eu dou as aulas normais e no final do módulo eles têm um exame. E esse módulo eu fiz diferente de todo o resto que eu alguma vez tinha feito. Então, cada um tinha de fazer algo, uma sobremesa, típica do país deles. E eu fiquei a conhecer Eu só tanta consigo coisa, imaginar. eu fiquei a conhecer tanta coisa que não me passava pela cabeça, porque pá, não é a nossa pastelaria, não é a pastelaria que se conhece por aí afora. São coisas muito específicas, coisas muito típicas, que nota-se muito o que é que as pessoas têm ao dispor para elas próprias. Então foi uma experiência das mais ricas que alguma vez eu tive. E a Crescer, por outro lado, lá está, dá-nos muito a ver todos os privilégios que nós tomamos como direitos fundamentais, e que são,
mas que nem toda a gente o tem. E isso é a parte em que faz-nos revoltar com certas questões da sociedade, porque são pessoas em situação de sem-abrigo, não têm uma casa, à partida a sociedade já os exclui ou pelo menos marginaliza de certa forma. Então nós também conhecemos pessoas que têm formação, têm família, mas no entanto estão na rua, então não têm um lar. Então nós também damos formação a essas pessoas, de forma que com sorte, com esforço, com tudo o que tiverem direito, consigam entrar no mercado de trabalho e, com sorte, refazer a vida delas, reconverter o curso e que, efetivamente, são pessoas que a maioria já não se revê nesses moldes e sabe que merece mais, então tenta lutar por isso. Então são duas experiências que nós temos na escola que faz-nos sentir assim, também muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, mas ao mesmo tempo muito conscientes de todos os privilégios que nos ronda e que muitas vezes nós tomamos como dado adquirido e eu sou senhor de mim e eu mereço e eu tenho e por aí fora. E a verdade é que a vida não é isso, a vida é bem mais que isso para muita gente. Então são projetos que pedem muito de nós mentalmente, mas também dá-nos muito conhecimento, muito saber e são coisas que nós nunca íamos aprender num restaurante. É isso, eu acho que é mesmo isso. Eu estava aqui a ouvir-te falar e estava a pensar, opá, uma oportunidade mesmo fantástica que vocês têm, não é? Porque aí está aquilo que tu nos disseste de teres tido a oportunidade de conhecer na primeira pessoa a trajetória que o teu estudante, posso chamar estudante, não é? O teu estudante da Eritreia que ele fez, eu acho que é impressionante, porque são coisas que normalmente nós não conseguimos ter, ou histórias das quais nós não conseguimos ter acesso na primeira pessoa. E não só tu ensinas, mas também aprendes. Eu acho isso fantástico mesmo. Eu não sei, tu consegues ter, por exemplo, acesso a dados depois das aulas, ou seja, depois do curso estar concluído, consegues saber se eles de facto conseguem integrar o mercado de trabalho ou qual é a taxa de empregabilidade que o programa dá? Porque, por exemplo, o MESE, eu costumo ir ao MESE na Alameda. Esse restaurante é o responsável por esse programa. Uau! E a comida lá é fantástica. A comida é ótima e lá está. É todo o staff que tu vês e que faz a comida e que serve e por aí fora foram todos refugiados. Isso é Então, ou fantástico. seja, o restaurante é um restaurante que trabalha com refugiados e dá-lhes formação, porque são eles que têm o programa e depois a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa associa-se a eles, ou eles associam-se a nós, e nós aí fazemos a parte da formação e instrução, porque eles têm aulas que não são só de cozinha e pastelaria, têm de sala, têm de soft skills, ou seja, é uma série de ferramentas que nós tentamos dar, mas que lá está. É um restaurante ótimo, com pessoas super capazes, com uma qualidade brutal e que de outra forma talvez nós não íamos ter a oportunidade de conhecer se não fosse graças a programas assim a serem feitos. Então acho que é de se louvar que existam. E é interessante saber um bocadinho mais do programa em si, porque, ou seja, eu tinha uma noção geral do que era o MES, não é? De como tinha começado, qual é que tinha sido a base, mas não sabia que havia também a parte da formação, que essa parte era dada por alguém que eu conheço. Fico toda contente. Fico toda contente. Mas também ponho-me a perguntar, tipo, tu tens tido transições muito interessantes ao longo da tua carreira e hoje em dia estás tu num ambiente académico que, embora eu nem sei se me atrevo a dizer isto, mas vou dizer isto e tu corrige-me, por favor, se estiver errada. Ou seja, embora não seja tão rigoroso quanto o ambiente da cozinha, também é um ambiente conservador, não é? O mundo académico nós sabemos que tem ali na sua género pessoas que são muito conservadoras. Eu quero tentar pôr isto de forma assim um bocado correta, politicamente correta, mas depois disso, mas o que significa que tu também
tens de lidar constantemente com desafios e eu pergunto-me, a data de hoje, com a experiência que tens, com as transições profissionais que foste tendo, quais foram os maiores desafios com os quais te deparaste e que estratégias foste utilizando ou foste conseguindo adquirir ao ponto de os ultrapassares? Ou sentes que ainda é muito work in progress? O Color at Work está presente em todas as plataformas de podcast. Está também no Instagram e mais recentemente foi-nos lançado o desafio de estarmos no TikTok. Então podem ouvir-nos nas vossas plataformas preferidas de podcast e podem encontrar-nos no TikTok e no Instagram através do Color at Work Podcast. Eu mal posso esperar por ouvir os vossos comentários, por receber o vosso feedback e por assim criar um espaço que seja nosso. Espero por vocês lá. É assim, a escola é efetivamente um lugar exigente, mas, ou seja, não sei se conservador será a palavra para descrever a escola enquanto instituição, até porque, por exemplo, na minha altura nós éramos muito mais conservadores do que agora. Tanto é que antigamente nós tínhamos um uniforme, gravata, blazer, as senhoras tinham um lenço, era uma coisa muito, muito rigorosa e que, pessoalmente, eu gostava imenso e ainda gosto e acho que devemos manter. Já não é o caso hoje em dia, já não temos esses moldes tão formatados. E na altura, por exemplo, eu lembro que havia regras específicas, os cabelos não podiam ser estilizados, e se tu me perguntares o que é um cabelo estilizado, não te consigo responder preto e branco o que é o que é que não é, mas a gente já pode lá chegar. Eu acho que, lá está, eu não acredito que seja uma questão institucional, eu acho que é mais uma questão estrutural enquanto sociedade. Ou seja, não tem a ver com a escola, tanto podia estar numa escola, como podia estar num restaurante, como num hotel, como podia estar num supermercado, numa loja de roupas. Eu acho que há pequenas questões que são mais estruturais do que propriamente institucionais. Nomeadamente, o meu percurso, eu só comecei a tomar muita consciência em 2019, pouco antes ou pouco depois, já não me lembro, de ter-me assumido para os meus pais, eu comecei a fazer terapia. Eu passei alguns meses, se não anos, a dizer a mim próprio, a cada 6 meses eu faço um check-up de saúde, análise de sangues e vou ao médico e por aí fora. E eu disse, mas quando eu digo nós, porque é a maioria das pessoas que eu conheço, do meu meio, digamos assim, e agora com alunos que eu tenho uma rotação, digamos assim, de conhecer pessoas relativamente alta, nós estamos sempre muito preocupados com ginásio, alimentação saudável. Estamos, salvo seja. Há quem esteja e não sei dizer se é a maioria ou a minoria. Mas a verdade é que estamos preocupados em ok, está tudo bem, está tudo com saúde, vamos ao médico, fazemos exercício físico, controlar a alimentação. Mas a verdade é que quando de nós foi a última vez a um psicólogo ver se estava tudo bem a nível de saúde emocional, saúde mental? Não é algo que esteja a ser discutido de forma efetivamente aberta e falada entre as pessoas. Eu acho que até fiz uma piada contigo quando nós estivemos a falar, que é, depois de já há alguns anos em terapia, porque lá está, e agora já respondendo à tua pergunta, é uma coisa em progresso. Neste momento da vida, não sei se vou ter algum dia em que olhe para mim e diga, ok, eu conheço-me a 100% e a fundo. Eu acho que enquanto ser humano, na verdade nem quero, enquanto ser humano eu gosto de acreditar que eu vou estar sempre em desenvolvimento e em constante evolução. E a terapia para mim, nesse aspecto, é magnífico, porque dá-me a conhecer a mim mesmo e conhecendo a mim mesmo eu consigo ter raízes e difundir o conhecimento que eu tenho de mim próprio para questões sociais que tocam a mim e que inevitavelmente tocam ao próximo, uma vez que vivemos em sociedade. Por exemplo, nisto dos ambientes conservadores e extremamente puxados, eu mesmo, sendo imigrante, sendo gay, vivendo num país estrangeiro, já ouvi 1001 vezes
piadas de todo o tipo. As piadas que tu também já deves ter ouvido e que muitos amigos e colegas e familiares nossos já ouviram, eu ouvi-as também da mesma forma, umas mais leves, outras mais pesadas, mas a verdade, e como eu disse há bocado, o meu instinto natural é sempre rir, é sempre fazer piada. A piada traz sempre ali uma leveza às coisas que a mim pessoalmente acho que ajuda-me a processar a realidade sempre que eu faço piada. O problema disto é que quando não se conhece a si mesmo, que era o meu caso, eu muitas vezes aceitava e provavelmente entrava nesse jogo de piada. Ou seja, se alguém fizesse alguma piada pejorativa, o meu desconforto refletia-se muito em fazer uma piada de volta. Mas não era uma piada de ataque, era uma piada de reforço da mensagem que a pessoa acabou de dar com uma piada. E lá está, chegou uma certa altura da vida que eu senti essa necessidade de conhecer as minhas raízes e de empoderar-me das minhas origens, porque lá está, eu sou o que sou e venho de onde venho, e eu nunca me posso esquecer disso, porque a sociedade vai fazer questão de me lembrar sempre que consegue. Então, não só eu tenho de conhecer de onde eu venho, conhecer quem eu sou, e só dessa forma eu consigo me orgulhar e bater o pé no chão e bater a mão no peito que isto sou eu, e não tenho intenções de mudar. Claro, como é óbvio que eu quero mudar nas coisas em que eu tenho de trabalhar a nível pessoal, mas eu não quero de todo mexer nas minhas origens ou ser uma pessoa diferente para me caber num molde específico e por aí fora. Então é este trabalho que eu, depois que a terapia vem-me ajudar imenso e que eu comecei a fazer de mim para mim, que é ler livros. Eu vi não sei quantos documentários sobre, não só sobre a comunidade negra, como a história negra, como a realidade nos Estados Unidos, a realidade em Portugal, porque depois há imensa informação que nós não sabemos processar. Todos nós já ouvimos, mas o Portugal não é um país racista. Infelizmente é um país racista. Não vou dizer que é um povo racista, porque eu não gosto de generalizar, mas efetivamente é um país racista porque lá está, é uma coisa estrutural. Ou seja, até quem é racista provavelmente não sabe que o é. O que magoa ou o que chateia é quando essas pessoas recusam-se a informarem-se, recusam-se a serem informadas, ainda que não seja uma obrigação nossa, atenção, não acredito que seja obrigação de ninguém instruir a outra pessoa. Eu faço porque sinto-me bem, a nível de papel, sinto-me que se eu puder ajudar a dissipar certos mitos, e quando eu digo mitos pode ser uma palavra que se usa e que tem uma origem pejorativa. Nós falamos disso no outro dia, por exemplo, mulata. Ou seja, é uma palavra tão utilizada, tão banalizada, que nós não vemos nenhuma cotação negativa em. Mas quando nós perdemos um bocadinho de tempo e tentamos descobrir a origem, a coisa muda de figura. Eu dei-te também um exemplo que eu aprendi, por exemplo, no Brasil, o criado mudo, que é a mesa de cabeceira das camas. O criado mudo vem da época colonial em que havia um escravo que literalmente ficava em silêncio à espera que lhe fossem dadas certas ordens. Há relatos, inclusive, de escravos que eram cortados a língua exatamente para estarem sempre em silêncio. Coisas atrozes e que alguém que vá precisar de uma cabeceira, de uma mesa de cabeceira, vai pedir na inocência e na ingenuidade um criado mudo se estivesse no Brasil. Mas da mesma forma que alguém aqui em Portugal rapidamente a mim chama-me mulato ou chama tantas outras pessoas, sabendo que tem uma origem pejorativa e que, pronto, a partir daí resta-nos saber se nós queremos perpetuar certas coisas, queremos ser o tipo de pessoas que querem perpetuar certas ideias, ainda que de forma consciente ou não, e todas as ações de formas inconscientes têm de ser muito bem pensadas, porque se calhar
para a pessoa que o diz vale uma coisa, e a comunicação nesse aspecto é tramada. Para quem diz vale uma coisa, mas para quem ouve vale outra. E então Sim. é muito difícil quando alguém caucasiana chama outra pessoa de mulata. Se essa pessoa sabe a origem da palavra, é revoltante e magoa quando alguém no seu pódio de privilégios, porque está na terra dele, sente-se no direito, sente-se intitulado em chamar ou dizer certas coisas, quando na verdade a essência disso traz raízes um bocadinho mais afundas do que aquelas que a própria pessoa conhece e por aí fora. E daí eu achar que é tão importante não só nós de conhecermos o meio de onde nós viemos, mas também as pessoas conhecerem de forma cívica. Eu diria que é um dever cívico, não vou dizer que isto é lei, mas eu acredito que seja um dever cívico, as pessoas informarem-se. Então, pura e simplesmente informarem-se para não cometerem gafes desnecessárias, no fundo. Sim, porque hoje em dia ignorância já não é desculpa. Ai, tal, eu não sabia, já não é desculpa. Já não Já é, não a é. informação está acessível a todos e de forma tão simples. Quantidade de pessoas que vão no metro a ver o telemóvel, fazer uma pesquisa no Google de forma super rápida, abdica de ver um episódio da tua série favorita e assiste um documentário sobre desigualdade social, desigualdade salarial entre homens e mulheres, história e cultura negra. Ou seja, não há justificação, sabes? Parte do interesse. E eu acho que é isso que está a faltar. É um bocadinho da empatia para ter interesse em saber mais. Mas é mesmo, é mesmo. E com isso então tu podes-me dizer que basicamente a terapia, não é? Ou seja, a terapia no seu sentido de autoconhecimento, de dar essa possibilidade de te autoconheceres, que te acabou por empoderar e assim ajudar-te a basicamente enfrentares os maiores desafios que foste encontrando no mercado de trabalho. Sem dúvida. Eu acho que. E lá está. É como eu disse. É um trabalho que parece nunca ter fim. Por vezes é frustrante, sem dúvida. Às vezes é muito frustrante. Na maioria dos dias é frustrante. Mas a verdade é que quando essa frustração passa, vem uma paz. Vem uma paz, eu não sei explicar. Vem uma paz de espírito. Vou tentar fazer aqui uma associação de ideias. Imagina uma porta aberta e para quem tem medo escuro, tipo eu, uma porta aberta e é demasiado negro, é demasiado preto e não consigo ver nada para além da porta. Aquilo causa stress. Se eu consigo ultrapassar a porta só para tocar no interruptor da luz, de repente eu consigo ver a sala e eu consigo ver o que é que está ali e eu consigo orientar-me melhor. Não fazer terapia é olhar para a porta escura e que eu não sei o que há para lá da porta. A frustração é aquele esforço que eu tenho de fazer para ir contra a minha vontade de ir para a porta. E depois, quando isso tudo passa, é o tocar da luz em que eu consigo ver a sala. Ok, eu tenho um obstáculo à minha frente, eu tenho ali uma estátua, tenho ali uma cadeira, enfim, oriento-me na vida de forma muito diferente de quando eu não estou consciente dos meus atos, pensamentos, comportamentos e por aí fora. Então, tornei-me mega apologista de terapia, sem dúvida. Eu adoro a tua analogia e revejo-me muito no que dizes, porque aí está, eu comecei a terapia, eu acho que também foi em 2019, eu acho que sim, acho que também foi em 2019. Exato. E revejo-me muito naquilo que dizes. Subscrevo mesmo, porque é isso mesmo. E fico contente que consigas relacionar tudo isso, ou seja, o autoconhecimento a empoderamento e ao ganho de ferramentas para te ajudar a navegar os desafios que a vida por si só nos apresenta, não é? Por isso eu fico mesmo muito contente em ouvir isso. E digo-te, eu não estava à espera que a conversa fosse nos levar para este tópico. Gosto. Acho que conseguimos aqui tocar em questões que eu acho que são muito interessantes, pelo menos para mim. E a conversa está boa. E eu não quero acabar, mas estamos a falar depois de um dia de trabalho para os dois e eu sei que tens coisas a fazer. É verdade.
E antes de deixar ir, há sempre ali algumas questões que eu gosto de colocar para finalizar a conversa. E Força. uma delas tem a ver com as verdades que tu sentes que não te contaram acerca do mercado de trabalho. Pois quando tu integraste, tu pensaste, afinal, ninguém me falou sobre isto. Verdades sobre o mercado de trabalho são tantas. Amigos, é muito difícil ter amigos no local de trabalho. Quando se consegue, é maravilhoso. Até se conseguir, é muito difícil. Outra coisa que não me disseram e que eu fui completamente ao engano, isso é culpa minha e admito, achar que a empresa vai cuidar de mim da mesma forma que eu cuido da empresa. Achar que a empresa vai lutar pelos meus interesses da mesma forma que eu luto pelo interesse da empresa. Não vai acontecer. A empresa está lá para fazer dinheiro. A prioridade, se puderem ajudar, dependendo de quem estiver responsável, vai. Mas sair do caminho da empresa para fazer-te sentir melhor ou mais valorizado são pessoas específicas e empresas específicas. A experiência que eu tenho do passado, pelo menos, é que podemos dar-nos todos muito bem, gostamos do trabalho de a empresa trata-nos bem, mas no momento em que te tornas uma inconveniência, por que motivo seja, as coisas mudam de figura. Passas de herói a besta em muito pouco tempo. Se pôr em causa o interesse da empresa, passas de bestial a besta em menos de nada. Então, eu acho que é um bocado isso. É saber onde se está, com quem se está, conhecer-se a si mesmo e saber isto é ou não para mim. Eu estou ou não no sítio certo. Eu acho que trabalhar no sítio errado pode fazer danos mentais e emocionais a longo prazo muito superiores que aquilo que nós imaginamos. A nível de motivação, a nível de dedicação. Eu era uma pessoa que dava tudo e se calhar até de forma desequilibrada. E este desequilíbrio entre mim e a empresa fez-me reajustar o tanto que eu dava à empresa em questão. Porque eu no final do dia eu acabava sempre por perder na conta. A empresa ficava-me sempre a dever. Então, e isso trouxe digamos, não digo sequelas é uma palavra extremamente forte, mas nota-se que essas coisas moldam-te a nível profissional de uma forma bem diferente daquilo que eu estava à espera, pelo menos. E eu acho que são verdades que eu pelo menos não ouvi, mas quando agora ouvir-te dizer, digo sim, é verdade. E acho que qualquer profissional concorda com o que acabaste de dizer, porque de uma forma ou de outra já passámos por situações que que nos fazem dizer é verdade. Por isso, obrigada. Obrigada por esta partilha. Para aqueles momentos em que te sentiste menos representado, menos visto, menos aceite, o que é que te motivou a navegares esses lugares de cabeça erguida? Podemos dizer que, será que houve algum role model, algum mantra, alguma história, alguma música? O que é que te motivou a conseguires navegar esses lugares, e especialmente esses momentos, de cabeça erguida? É engraçado porque eu acho que é uma mistura de tudo. Uma mistura de tudo o que tu disseste. Mas se eu pudesse salientar é quem quer que esteja a ouvir o podcast e esteja a espelhar-se na nossa conversa, eu acho que é sempre importante lembrarmos que nós não estamos sozinhos. É muito fácil cair na mentira de ninguém tem nada a ver com isto, isto é o meu problema, eu tenho de resolver isto, eu tenho de ultrapassar isto. Não. Às vezes uma conversa basta, às vezes estar juntos sem fazer ou dizer absolutamente nada basta, às vezes ouvir uma música basta, às vezes chamar a atenção, defender-nos, ou seja, delinear limites. Ou seja, para já conhecer os nossos limites, saber qual é o meu limite, mas acima disso, traçar esse limite e não deixar que ninguém o ultrapasse. Eu acho que é um bocado por aí.
honestamente, e lá está, por exemplo, nos momentos mais difíceis que eu tive no meu primeiro trabalho, momentos mais difíceis que eu tive, por exemplo, quando trabalhei no guincho, esses momentos todos, houve uma música que me salvou o dia, houve uma pessoa que me salvou o dia, houve um colega de trabalho, e é o que eu digo, às vezes é muito difícil conseguir fazer-se amizades no trabalho, mas, por exemplo, no guincho, eu sei que aguentei tanto tempo como aguentei na posição em que eu estava, posição mental e emocional em que eu estava, porque tinha lá a minha colega que se identificava comigo, sofria das mesmas dores, digamos assim, e nós sempre nos apoiamos muito um no outro. Então aquilo torna-se mais leve. Saber que há alguém que sente as nossas dores e que pode não ter uma solução, mas pelo menos vamos chorar juntos, vamos reclamar juntos da vida, ajuda imenso. Então, se eu tivesse que frisar alguma coisa, lembrem-se que em qualquer situação, seja ela qual for, eu não consigo pensar numa situação sequer, profissional ou pessoal, que as pessoas estejam efetivamente sozinhas. O difícil é lembrar que nós podemos chegar às pessoas, pedir, olha, vamos tomar um copo, eu preciso de falar. E depois reclama da vida, reclama tanto quanto quiseres, chora, ri, não fala sobre nada em específico, também é válido, tipo, manda a conversa fora, mas uma conversa com uma pessoa próxima ou não, às vezes também ajuda a falar com pessoas que não tens propriamente intimidade, ajuda. Então, acho que era isso. E nós não podíamos terminar de melhor forma. Obrigada, eu gostei mesmo de te ouvir. E acredito que muitos dos nossos convidados também vão gostar de te ouvir. E para aqueles que fiquem mais curiosos acerca do teu trabalho e que queiram conhecer-te um bocadinho melhor, como e onde é que eles podem te contactar? Neste momento, a qualquer dia podem ir à Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e pedem para falar comigo. Se não me encontrarem logo, têm os mecanismos todos para me encontrarem. A rede social tem neste momento só uso o Instagram porque efetivamente eu precisei isto é demasiada coisa para gerir, então fico só com o Instagram e ainda assim não sou das pessoas mais ativas que vais encontrar, mas podem-me seguir lá também. A caixa de mensagens está sempre aberto, se as pessoas precisarem mandar uma mensagem, mandar uma boca, fazer uma piada, estão sempre disponíveis. É tipo William Ferro Melo, basicamente é o meu nome todo pegado. E é isso. Através de ti também estás mais cá à vontade para dar o meu contacto, se as pessoas de alguma forma conseguirem chegar a ti de forma mais rápida. Muito, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Prazer. Foi um prazer, foi todo meu, acredita. Isto é o tipo de conversas que dava pano para mangas e ficávamos aqui 2 dias sem parar e a falar. Sim, sim, eu diria que sim. Foi mesmo bom. Um beijo enorme. Beijinhos, fica bem, até à próxima. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work. Se gostam deste podcast, subscrevam, avaliem e comentem. Até ao próximo episódio.